Muito boa tarde a todos. Hoje é dia 24 de maio de 2025. Iniciamos aqui da cidade de Curitiba mais um estudo da Revista Espírita. Este estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor e demais estudos da Revista Espírita e outros estudos promovidos pela casa podem ser acessados através do nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Os estudos da Revista Espírita e demais estudos da casa estão em uma playlist no YouTube. E lá no nosso site você encontra o link para essas playlists e também o link para participar conosco de forma ao vivo. O estudo da Revista Espírita vai ao ar todos os sábados às 14h30, horário de Brasil, Brasília. Se você está assistindo este vídeo de forma gravada pelo YouTube, saiba que você pode participar conosco. Venha nos ajudar a estudar essa grandiosa obra que é a Revista Espírita. Nós estamos estudando o ano de 1861 da Revista Espírita. Estamos no mês de novembro e neste ano chegamos ao estudo de número 89. E no estudo de número 89, nós vamos continuar aquela viagem que Kardec fez a Bordeaux, onde foi recepcionado pela reunião das casas espíritas do local. Houveram discursos de agradecimento, um próprio discurso de Kardec, ao qual nós estudamos nas últimas duas aulas, e Kardec, ao final de seu discurso, falou que ele também havia recebido uma comunicação do espírito Erasto direcionada aos espíritas de Bordeaux. E hoje nós vamos estudar essa comunicação do espírito Erasto direcionada aos espíritas de Bordeaux. Kardec intitula essa comunicação como Primeira Epístola aos Espíritas de Bordeaux, por Erasto, humilde servo de Deus. Eu passo a palavra para o Pereira fazer a leitura e o estudo para nós. Boa tarde a todos. Como o Lelo já fez aí a apresentação, né, dessa epístola, né, como Kardec colocou no título, né, de Erasto. Então o texto começa assim: que a paz do Senhor esteja convosco, meus bons amigos, a fim de que nada venha perturbar a boa harmonia que deve reinar no centro de espíritas sinceros. Sei quão profunda é a vossa fé em Deus, e quanto sois fervorosos adeptos da nova revelação. Eis porque vos digo com toda efusão, intensidade, né, de minha ternura, que todos nós ficaríamos desolados. Nós que somos, sob a direção do Espírito de verdade, os iniciadores do Espiritismo na França. Se a concórdia de que até hoje destes provas brilhantes viesse a desaparecer do vosso meio, se não tivesseis dado o exemplo de uma sólida fraternidade, se, enfim, não fosseis um centro sério e importante da grande comunhão espírita francesa, eu teria deixado esta questão à sombra. Aqui a gente já tira uma lição, né? Então, o espírito Erasto, ele é um espírito bastante importante, tanto ali na Revista Espírita, tem bastante comunicações dele, no Evangelho tem bastante comunicação. É um espírito aí que ajudou bastante na codificação. Ou seja, é um espírito, então, de escola elevada, né? De uma moral elevada. E aqui a gente vê já um ensinamento que o espírito passa. Então, ele estava ali dando essa comunicação direcionada aos espíritas de Bordeaux, e ele fala o seguinte, né? Ele fala, né, que todos nós aqui estamos sob a direção do Espírito de verdade, que nós espíritas acreditamos ser o próprio Jesus Cristo, né, que ajudou na codificação do Espiritismo. E aí ele fala que se a concórdia, né, então se a harmonia de que até hoje, destas provas, né, aqueles grupos espíritas que estavam lá, eles tinham uma harmonia entre eles. Então, se a harmonia que eles tinham entre eles viesse desaparecer, se não tivesse dado exemplo de uma sólida fraternidade, se, enfim,
não fosseis um centro sério e importante da grande comunhão espírita, aqui francesa, mas nós podemos utilizar aqui comunhão espírita como um todo, eu, né, o espírito Erasto, esse espírito superior, teria deixado essa questão à sombra. Isso quer dizer o quê? Que esses são os regramentos que nós, como espíritas, né, visto que nós somos um templo, né, já aí da criação de Deus, como que nós devemos manter a nossa vida e como que nós devemos manter dentro da nossa casa, né, que já é um pequeno centro espírita, né, sua esposa, seu marido, seus filhos, como que a gente mantém essa harmonia, no nosso pequeno grupo mediúnico, na nossa casa toda. Então, como que a gente mantém essa nossa harmonia? Por quê? Porque se nós não manter essa harmonia, é simples o que vai acontecer. Os espíritos mais evoluídos vão deixar essa questão à sombra, vão deixar de lado. Por quê? Porque eles não vão perder o tempo deles com alguém que se diz espírita, mas que na realidade não está fazendo nada para ser. Eles vão gastar o seu tempo, né, empregar o seu tempo em ajudar outras pessoas que realmente querem fazer alguma coisa. E aí também deixa bem claro, que você colocou no início ali, a Jesus, né, sobre a direção de todos os milagres espíritos que ele coloca ali, né, que ele coloca ali sobre a direção do Espírito de Verdade, que nós depois sabemos, foi dito, né, que é Jesus, né, então a participação de Jesus em todo o processo, toda a codificação espírita, né, como coordenador geral, né, a direção geral de tudo isso. Mas, continua Erasto, mas se alevantei, é questão que tenho razão plausível para vos convidar a manter a união, a paz e a unidade de doutrina entre os vossos diversos grupos. Sim, meus caros discípulos, aproveito diligentemente esta questão que nós mesmos preparamos para vos mostrar quanto seria única, prejudicial, né, ao desenvolvimento do espiritismo e que escândalo causaria entre vossos irmãos de outras terras a notícia de uma cisão, né, no centro que nos encantou mencionar até agora por seu espírito de fraternidade a todos os outros grupos formados ou em formação. Não ignoro, como não deveis ignorar, que recorrerão a todos os meios para semear a divisão entre vós, que vos armarão ciladas, que semearão emboscadas de toda sorte em vosso caminho, que vos oporão uns aos outros, a fim de fomentar a divisão e levar a uma ruptura sob todos os aspectos lamentáveis. Mas podereis evitar tudo isso, praticando os sublimes preceitos da lei de amor e de caridade, em primeiro lugar, diante de vós próprios e a seguir diante de todos. Não. Estou convencido de que não dareis aos inimigos de vossa santa causa a satisfação de dizer, entre aspas, vede esses espíritas de Bordeaux que nos mostravam como marchando na vanguarda dos novos crentes. Nem sequer sabem estar de acordo entre si. Eis, meus caros amigos, onde vos esperam e onde nos esperam a todos. Realmente, né, Pereira, a manutenção da união e da harmonia dentro de uma casa espírita, ele exige, às vezes, ali a reuniões até periódicas, né? Eu retornei esse ano, né, devido a meus compromissos estudantis que eu tive nos últimos 5 anos, mas eu me lembro de quando a gente participava, sempre fazíamos aquelas reuniões de médiuns, né? Reuniões dos médiuns, passava uma tarde estudando, fazia um café e tudo mais,
justamente, não somente para levar, né, um conhecimento, uma técnica de trabalho que algum grupo estava usando e passando para outro, mas também sempre para reforçar também essa questão ali da unidade entre as pessoas que participam ali dos trabalhos espíritas. Porque quando você está fazendo alguma coisa boa, muito pouca gente vem ajudar você a fazer essa coisa boa. Eles sabem muito criticar. Mas se de repente aquele grupo que estava indo bem ocorre uma divisão, alguma intriga e tal, serão várias e várias pessoas que utilizarão aquilo, por exemplo, como exemplo para dizer, olha, não era aquele grupo que era o bom, olha aí o que aconteceu. Então, imagine que a casa é daquela forma. Então, exige, né, Pereira, dessa questão de relacionamento entre os próprios membros da casa, não só também na oração, na comunhão ali dos trabalhos, mas também nessa relação aí de harmonia, de amizade entre eles, né? E veja bem, se o Erasto colocou isso, e o Kardec, no discurso anterior também, ele focou bastante essa questão aí da união, dos conflitos entre os grupos, né? De ser unido. E o Erasto vem reforçando, colocando isso. É porque eles já sabiam, né? Que ele coloca ali, já sabiam que é aonde que os espíritos, aqueles que querem retardar ou querem atrasar, que vão atacar, fazer essa desunião, né? Porque unidos são muito mais fortes, né? Então é uma coisa realmente que você coloca assim, e nós até o ano passado tivemos, esse ano não tivemos ainda, sempre costumamos fazer essas reuniões com todos os grupos mediúnicos da nossa casa, outras casas, né, junto, onde que a gente pode discutir, inclusive, essas questões de conflitos no próprio grupo mediúnico, né, que até na reunião passada, no outro que nós tivemos lá, existia esse conflito de separação de um membro do grupo, né? Até questão de dirigente, o próprio grupo acertava de dirigente e tal. Então, aí, quando tem esse tema, é colocado entre o grupo como você resolver isso. Se discutir maneiras de você resolver, que às vezes você tem que tomar alguma decisão. Quem dirige um grupo, quem dirige uma casa, uma instituição, tem que tomar a decisão vamos dizer assim, de uma maneira caridosa, mas você tem que chegar e separar uma pessoa que não dá para conviver com as outras pessoas que você está contaminando todo, ou o trabalho daquele grupo, ou da própria instituição. Então, eu acho muito importante isso mesmo, essa questão de você, de tempos em tempos, se reunir com todos e discutir os problemas comuns que acontecem, aquele problema que acontece em um determinado grupo, mas que pode acontecer em todos, né, em outros. E como você agir com isso, como é que você vai acolher essas pessoas. É bem importante isso. Tereis de lutar. Então, eu acho que é em cima lá, é vossos, né? É. Vossos excelentes guias já vos disseram, tereis de lutar, não só contra os orgulhosos, os egoístas, os materialistas, e todos esses infelizes que se acham imbuídos do espírito do século. Mas ainda, principalmente, contra a turba, aquela multidão dos espíritos enganadores que, encontrando em vosso meio uma rara reunião de médios, pois, tal respeito, sois os mais favorecidos. Logo, irão assaltar. Uns com dissertações sabiamente combinadas, nas quais, graças a algumas tiradas piedosas, insinuarão a heresia. Seria uma doutrina contrária, né, para o espiritismo. Ou algum princípio subversivo. Outros com comunicações abertamente hostis aos ensinos dados pelos verdadeiros missionários do Espírito de verdade. Veja bem que, então ele fala aqui, o Espírito Erasto, ele fala aqui, ó, que o combate não é somente contra o orgulho, contra o egoísmo e o materialismo, mas também contra uma multidão de espíritos enganadores que vêm, né? E não somente ali num grupo que não tem mediunidade ou que não tem médiums
com comunicações mais elevadas. Ele fala aqui, ó, reuniões de médios, pois tal respeito sois os mais favorecidos, ou seja, ele está reconhecendo que os médiuns ali daqueles grupos espírita de Bordeaux eram médiuns bem evoluídos, né, bons médiuns, com boas comunicações, e mesmo assim esses espíritos enganadores iam vir nesses grupos, né, tentar fazer dissertações sábias, né, como se fossem verdadeiras, não, o espírito vem falando bonito e um monte de coisa e tal, para tentar tirar as pessoas do caminho, às vezes sendo hostis, né, e fazendo o quê? E ensinando coisas fora do que ensina, né, o espírito de verdade, do que é o espírito ali que foi o dirigente máximo, né, da codificação espírita. Então veja que não é só porque às vezes você tem um espírito e tem médios bons e que dão comunicações boas e que fazem atendimentos bons, tal, que não vai acontecer de vir espíritos querendo enganar, querendo mistificar. É por isso a necessidade, né, do trabalho sempre em grupo, da oração, do estudo, para que consiga se identificar esse tipo de ataque. Você, como disse, retornou, mas trabalhou muito tempo. Eu tive aí a oportunidade de trabalhar com você há bastante tempo, antes também, né? E nesse período que você está aí já conosco, você já percebeu quantos, vamos dizer assim, ataques, quantos espíritos já não chegaram no nosso grupo, com o objetivo de perturbar o trabalho, né? Eles chegam ali, hoje eles já não chegam mais com conversinhas, que nem ele fala ali, mole ali, querendo colocar, porque sabe que nós não caímos nessas, né? Mas eles chegam constantemente, nos ameaçando, né? Querendo nos, digamos assim, rebaixarmos, né? Dizendo que vocês não merecem, que não sei o quê. Peraí, se nós somos... Eu sempre rebato isso fortemente, porque se nós fôssemos um grupo que não tivesse valor nenhum, eles não estariam ali fazendo assédio, né? Então, eu estou referindo a esse grupo que você está presente também, mas eu participo de mais 2 grupos diferentes, né? Mais um na quarta-feira, mais um no domingo, e nas reuniões da transformação de médio, então, e é idêntico, assim, essas questões, esses assédios constantemente em cima de nós, querendo nos desviar do caminho, né? Se um grupo for frágil, realmente, as pessoas não tiverem, digamos assim, preparo doutrinário, caem facilmente no conto desses espíritos, né? Caem, né? Então, é porque os médios que estão com a gente já há bastante tempo, nós somos grupos que tem médios aí que acompanham a gente já de longas datas, e já são experientes nisso, quando eles percebem isso, eles já avisam e nós atuamos, buscando o quê? Buscando reverter essas situações, mas a história é bem parecida com o que ele está contando aqui, né? Não tem diferença nenhuma, né? E aí fica o alerta pro médium, né? Porque não é só porque ele é um médium bom, que se cuida, que tem uma moral e tal, que ele não vai sofrer de tempos em tempos um ataque, né, tentando desestabilizá-lo. Ninguém está livre disso. E um caso prático disso é Jesus, que não era médium, porque era, né, o nosso maior modelo aqui, ele tinha contato diretamente com Deus, não precisava, com os espíritos superiores, não precisava de nenhum intermediário, mas que sofreu todas as tentações que sofreu, né? Seja, como diz na Bíblia, ali do próprio mal ali testado no monte, seja dos próprios discípulos que várias e várias vezes, não entendendo ali qual era a verdadeira missão, tentaram, né, desviá-lo às vezes do caminho, achando que a missão dele era diferente. Então, não importa o quanto você está evoluído, de tempos em tempos você vai ter essa prova, e por isso é importante você sempre estar no estudo, sereno, tentando com humildade, para que o espírito chegue e não pegue num ponto fraco teu, como é o elogio, às vezes, ter tirado o caminho correto. Então tem que estar preparado para isso, porque ninguém está livre desse tipo de situação. E aqui embaixo ele coloca a questão que eu ajo assim, eu acho que é aqui um alerta para os dirigentes do grupo, né? Porque olha que ele coloca, ó. Crede-me, não temais em desmascarar os velhacos, tapaceiros, né? Que novos tartufos, né? Os hipócritas religiosos, né? Se introduziriam entre vós sob a máscara da religião. Então você não tem que ter
Você não tem que ter mesmo, tem que chegar e falar, olha, nós sabemos que é você, não adianta você... tem que ser meio firme com amor, caridoso, mas não pode deixar ele tomar força, né, colocar, não precisa ter medo, né, tem que agir firmemente sobre ele. Né. Sede igualmente impiedosos, olha a palavra que ele usa, né, para com os lobos devoradores que se ocultariam sobre peles de cordeiro. Bom, você me conhece, você me conhece do grupo mediúnico, eu sou meio direto em cima deles mesmo. Já falo, ó, eu sei o que é você, não adianta você querer ficar querendo colocar, porque eu sei. Então, porque não adianta você chegar, não, aquele diálogo, porque não sei o que você acha. Não, tem que tratar firme mesmo, né? Tem que tratar firme com amor, mas firme, né? Com a ajuda de Deus, que jamais invocais em vão, e com assistência dos Espíritos bons que vos protegem. Ficareis inquebrantáveis em vossa fé. Os Espíritos maus vos acharão invulneráveis e, quando vierem, suas flechas tornar-se-ão menos afiadas contra o amor e a caridade que vos anima o coração. Retirar-se-ão confusos de uma campanha onde não terão colhido, senão a impotência e vergonha. Encarando como subversiva toda doutrina contrária à moral do Evangelho e as prescrições gerais do Decálogo, né? Ele refere-se aos 10 mandamentos, né? que resume nesta concisa lei. Amai a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como vós mesmos. Ficareis invariavelmente unidos. Ontem tô assistindo aquela série Chosen, e lógico, tem as suas liberdades literárias e produtivas, de como qualquer outra série, qualquer outro filme, mas ele tem uma curadoria, né, com religiosos ali, que ajuda na série. Eu achei interessante ontem, num capítulo que a gente estava assistindo, onde os apóstolos questionaram Jesus, né, sobre a questão do honrar pai e mãe, né, porque um dos pais lá não tinha aceitado um casamento, porque ele não concordava com a pessoa que largou tudo para seguir Jesus. Ele falou, não, se você está querendo largar tudo e seguir aquele profeta lá, então você não tem minha bênção para se casar, né? E aí os discípulos que estavam ali perguntaram, né? Mas, poxa, e ela não vai ter que respeitar, porque um dos mandamentos é honrar pai e mãe, né? E aí Jesus respondeu para eles assim, sim, mas o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Né? Então aí que tá, ó, é o que dá aqui a máxima, né? Amai a Deus sobre todas as coisas. Poxa, mas e a questão do honrar pai e mãe, primeiro amar a Deus sobre todas as coisas. Se teu pai, tua mãe está te desviando do caminho, tem uma conduta e tal, primeiro é amar Deus sobre todas as coisas. Então ama Deus sobre todas as coisas, e aí ao próximo como a ti mesmo, e tá aí, reunido todos os mandamentos, né, necessários. Óbvio que amando a Deus, Deus ama todos, mesmo os imperfeitos, né, os pecadores e tal. Então é esse o recado que quer passar para nós, né? Quando você ama a Deus e ao próximo, você normalmente não vai fazer mal para ninguém. Então, mas a questão aí é saber o que é fazer mal ou ruim, porque as pessoas que, amar o próximo é fazer a vontade dele, respeitar. O que é melhor? Se olhar outra palavra ali, fala, amai o próximo como a si mesmo. Eu não posso amar o próximo mais que a mim mesmo. Olha também, a Deus, em primeiro lugar, né? E ao próximo como a si mesmo. Então, eu não posso dar mais amor pro próximo do que eu amo. Se eu não me amo, como é que eu vou querer, né, amar o próximo mais que a mim mesmo? Então, tem que tomar cuidado e saber o que é melhor, né, pro próximo. Perfeito. A gente usa muito no meio administrativo uma comparação que é assim, pegando num caso, por exemplo, de um gerente ou de um diretor. Você quer um diretor bom ou bonzinho? Né? O bonzinho é aquele que vai aceitar tudo que você faz, tapinha nas costas, tal, mas não vai evoluir a equipe.
O que é bom é aquele que nem sempre vai aceitar o que você fala, que às vezes vai chamar a atenção. Então, esse é o bom, e não bonzinho. Então, quando você ama o teu próximo, você tem que ser bom, você tem que ser justo, mas não bonzinho de aceitar tudo. A palavra-chave aí é justo, né? É justo, é justiça, né? Aliás, em tudo é preciso saber submeter-se à lei comum. A ninguém cabe subtrair-se ou querer impor sua opinião e seu sentimento quando estes não forem aceitos pelos outros membros de uma mesma família espírita. E nisso eu vos convido encarecidamente a vós modelardes pelos usos e regulamentos da Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, onde ninguém, seja qual for a sua posição, idade, serviços prestados ou autoridade adquirida, pode substituir por sua iniciativa pessoal a da sociedade de que faz parte. A fortiori, com mais razão ainda, né? Engajá-la no que quer que seja, por expedientes que ela não aprovou. Eu acho interessante isso, né? Porque até num grupo, vamos pegar um grupo pequeno, né? Um grupo de trabalho mediúnico ali pequeno. Chega uma pessoa que quer começar a impor umas ideias pessoais, às vezes são ideias novas, né? Eu que dirijo, comando equipes lá onde eu trabalho. Eu sempre comento o seguinte: a sua ideia, ela é válida, mas primeiro você tem que entender como funciona da forma como nós fazemos. Porque a forma como nós fazemos já está dando certo. Isso não quer dizer que não exista uma ideia que melhore aquilo que nós fazemos. Mas primeiro você tem que aprender a forma como nós fazemos, e se ainda assim você achar que a sua ideia vai melhorar o nosso processo, aí você dá a sua ideia. Agora, você chegar e já querer implantar sua ideia, sem antes mesmo de conhecer o processo que nós fazemos, então tá errado. Então nós vamos recusar de cara. E é o que ele trouxe ali, né? Lá o exemplo que ele trouxe ali lá dos grupos de trabalho espírita em Paris. Então lá ninguém, não importa quem seja, sua posição, ou seja, é dirigente de grupo, é médium, não importa. Sua idade ou que tipo de serviço presta ou autoridade adquirida. Eu acho que aqui a autoridade adquirida ele pega na questão de era general, era major, era coronel, que iam muito lá, né, aquelas pessoas de alto escalão aí, civil. Pode substituir por sua iniciativa pessoal a da sociedade que faz parte. Então é muito importante isso, né? A pessoa que está naquele grupo, chega, opa, deixa eu conhecer o grupo, me harmonizar com o grupo, me harmonizar com os trabalhadores da casa, aprende o processo deles, e aí vamos implantar, eu tenho uma ideia aqui para dar uma melhorada, o que vocês acham? Né? Agora, querer chegar já implantando, tá claro aí que o Espírito Erasmo falou que não pode. Por isso que todas as instituições, né, inclusive a nossa, tem um estatuto, né, tem as normas que regem, o estatuto que rege tudo lá, independente de tempo de casa que ele tem, ou do grau que ele ocupa, ou quantos grupos que ele participa, mas ele tem que seguir o que está escrito no estatuto. Né? Então, ele não pode chegar simplesmente por vontade dele, que você colocou, não, vamos fazer isso. Espera aí. Se você quer, que a sua sugestão, tudo tem que passar para um conselho, um grupo de dirigentes, para que, se isso realmente for avaliado que é adequado, que vai melhorar, aí sim se aplicar, mas ele não pode por conta própria dizer, a partir de agora, a partir de agora vamos fazer assim, a partir de amanhã vamos fazer. Não, né, porque tem que seguir o que está escrito dentro das normas do presidente. E assim, dentro de uma empresa, em qualquer lugar, se já existe um procedimento que está sendo utilizado, se você quiser modificar, você tem que estudar e analisar e verificar a viabilidade disso, né? Perante com as pessoas que realmente decidem. Não pode ser assim, a partir de agora, não vai dar certo isso. Você colocou muito bem, né? A experiência não é atributo do mais velho. Não, é lá em cima, né? Dito isto, é incontestável que os adeptos de um mesmo grupo devem ter uma justa deferência, um respeito, para com a sabedoria e experiência adquirida. A experiência não é atributo do mais velho, nem do mais sábio, mas do que se ocupou com mais tempo
com mais proveito para todos de nossa consoladora filosofia. Eu acho isso importante, que muitas vezes a gente vê pessoas que recém está começando a estudar, né, na casa espírita, no grupo mediúnico, e aí a gente já, não que eu sei que tem gente muito mais tempo, né, mas a gente já está trabalhando já 20 anos, mais de 20 anos aí dentro da casa espírita, com um grupo mediúnico, e aí chega uma pessoa nova e já quer modificar totalmente, não concorda, né? E se você observar, ela nem lê, nem estudou, nem leu o livro dos espíritos, mas já acha que, porque é isso, quase ideia. Olha o que está colocando, né? Então, porque eu sou não sei o quê, mas peraí. Se a gente, quando a gente está falando as coisas, porque a gente está falando em cima da experiência de quantos e quantos anos trabalhando junto. Não que eu concordo com você, não que não existe questões que nós estamos errados, podemos estar errados, e pode ser melhorado. Nesse sentido que eu estou falando. Mas, para isso, tem que vir de pessoas que têm experiência, né? Eu vejo pessoas querendo fazer orientação de grupos mediúnicos, de curso de formação de médios, sem nunca ter trabalhado em grupo mediúnico, só na teoria. Como é que você vai fazer um negócio desse? Né? Como é que você vai orientar alguém se você não trabalha nem no grupo mediúnico? Né? E a gente vê alguns autores aí escrevendo coisas boas, fantásticas, querendo colocar assim e tal, mas a gente fala, mas em que grupo que ele trabalha? Que dia que ele trabalha? Quantos grupos ele trabalhou? Né? Então, tem essas questões também que ele está colocando aí, que eu acho muito importante. Quanto à sabedoria, cabe-vos examinar aqueles que entre vós seguem e praticam melhor os preceitos, melhor os preceitos e as leis. Olha aí. Entretanto, meus amigos, antes de seguir vossas próprias inspirações, não esqueçais de que tendes os vossos conselhos e vossos consultores etéreos, espirituais, a consultar. E esses jamais vos faltarão quando solicitarem com fervor e com objetivo de interesse geral. Para isso, necessitai de bons médios, e aqui os vejo excelentes, no meio dos quais não tendes senão que escolher. Por certo, sei perfeitamente que a senhora e a senhorita Casemaju e alguns outros possuem qualidades mediúnicas no mais alto grau, e nenhuma região, eu vou lá, repito, aqui é mais bem favorecida, né, a esse respeito do que Bordeaux. Eu tive de vos fazer ouvir uma voz um tanto mais severa. Eu tive de vos fazer ouvir uma voz um tanto mais severa, Deus bem amado, quanto ao Espírito de verdade, mestre de todos nós, mas mais espera de vós. Que ele reforça aquilo que a gente comentou ali no começo, olha. Então ele comentou aqui que tem duas médias, né, a senhora e a senhorita Casimoju, que é uma das mais favorecidas, né, ali no dom da mediunidade de Bordeaux. E mesmo assim ele citou lá atrás que os grupos seriam reservados a ataques. E é interessante você ver, né, olha que ele falar aqui, ó, eu tive de vos fazer ouvir a voz um tanto mais severa, ou seja, eu tive que falar uma verdade para vocês, né? Pode ser dolorido, dizer, nossa, mas se nós somos evoluídos, como que vai chegar espírito mistificador? Então, eu tive que falar isso. Por quê? Porque quanto mais se dá, né? Quanto mais é dado, mais é cobrado. Aqui ele diz, né? Quanto o Espírito de verdade, mestre de todos nós, mais espera de vós. Então, é isso que ele trouxe. E ele trouxe na realidade, sem rodeios, né? É isso que o Pereira falou. A gente é com amor, mas com firmeza. Lembrai-vos de que fazeis parte da vanguarda espírita e que, assim como o Estado Maior, a vanguarda deve a todos o exemplo de uma submissão absoluta à disciplina estabelecida. Vossa tarefa não é fácil, pois é a vós que incumbe o trabalho de levar com mão vigorosa o machado às
sombrias florestas do materialismo e perseguir até as suas últimas trincheiras os interesses materiais coligados. Novos jasons, achai a conquista do verdadeiro tosão de ouro. Isso aí se refere a um símbolo mítico da iluminação e o realismo, né? Isto é, dessas ideias novas e fecundas que devem regenerar o mundo. Mas então, já não marchais no vosso próprio interesse, nem mesmo no interesse da geração atual, mas, sobretudo, no interesse das gerações futuras, para as quais preparais o caminho. Bonito, né? Nossa, bonito e profundo, porque, veja bem, é interessante essa questão de falar que nós não estamos no interesse nosso atual, mas sempre no interesse das gerações futuras. E essa semana a Suzana colocou ali no nosso grupo ali da Revista Espírita um videozinho de um rapaz, né? Ali naquela passagem de Saint-Étienne ali na França, que é onde teve o primeiro escritório da Revista Espírita. E eu até coloquei, falei, a gente estudou isso lá em 43, no estudo 43 do ano de 1860, e a gente ficou tudo maravilhado, né, nessa questão, de, nossa, como será que seria, como que foi lá aquele começo do Espiritismo, e aí lendo os comentários no vídeo daquele rapaz, né, muita gente falando o seguinte, que não tem nenhuma placa lá dizendo, olha, aqui foi, a gente não sabe qual sala que foi lá, por exemplo. Né? Ele mesmo falou, olha, entrou lá, mostrou, ninguém sabe qual sala que foi ali a sala que era do Kardec. Não tem uma placa dizendo, aqui foi, né, praticamente fundado a codificação espírita. Na casa de Kardec, diz que tem uma placa dizendo que lá morou Kardec e que foi uma placa colocada pelos brasileiros, porque o povo mesmo da França não conhece muito bem Kardec. Então, veja, né, a importância que nós temos em preparar as gerações futuras. Porque se a gente não repassar, não fazer a divulgação espírita, que era o que Kardec sempre falava, né, que nós temos que divulgar o espiritismo, temos que divulgar, nós vamos acabar, vai acabar uma filosofia que vai ser seguida por muitas poucas pessoas, né? Lógico que a evolução, ela vai vir de qualquer forma, mas nós também sabemos que devido a alguns dogmas de religiões mais tradicionais, essa evolução já se retardou bastante pelo fato da não aceitação desses trâmites. Então, é muito importante, e aqui acho que é um dos mantras que eu falo, que na necessidade de alguma pessoa ao seu lado, e se você tem a possibilidade de falar do espiritismo, tem que falar, porque senão as gerações que vão vindo vão acabar não tendo nenhum contato com isso, e o responsável, às vezes, por atrasar mais aí essa evolução planetária pode ser nossa, por estar com vergonha de levar o espiritismo adiante. Tem uma questão que eu sempre chamo a atenção, assim, dentro das próprias casas, é a das crianças e dos jovens, né? Porque esses serão o futuro. Então as casas vão ficando umas casas espíritas de velhos, né? De velhos, e as pessoas aí, os filhos e alguns dos netos não querem seguir, não seguem o espiritismo, porque na casa espírita não é atrativa para eles. Aí eu faço sempre essa crítica, eu acho que o movimento espírita, principalmente brasileiro, eles, por mais que eles tentam fazer, mas ainda não conseguiram, assim, criar uma metodologia, um método que seja atrativo para que os pequenos, né, as crianças, os jovens, frequentem a casa espírita, como você falou, para levar esse legado para frente, né? Senão vai ficando assim, vai morrendo os velhos, e aí? Quem que vai ser para frente o futuro, né? E você percebe claramente isso, nas próprias casas espíritas, elas vão envelhecendo, aqueles grupos, e você não vê outras pessoas com empolgação, com aquela empolgação que, eu digo quando eu comecei há 30 anos atrás, que a gente tinha de estudar a doutrina espírita, de frequentar, de colocar. Você olha para as pessoas assim, tudo apáticos, não tem, quando tem, cai para outra linha totalmente diferente, não querem estudar realmente isso que nós estamos fazendo aqui, né? Estudar as obras básicas, estudar o livro do Espírito, estudar a revista Espírita. Então, precisa realmente pensar, né, alguma solução para que ela seja atrativa, para que essas pessoas continuem estudando essa filosofia, né, estudando as obras básicas,
para levar isso para frente, né? Senão vai acabar, como você falou, acaba ficando para esquecimento. Ou fica uma filosofia, não sei o que, tá, mas sem nenhuma força, né? Vamos dizer assim, na evolução, né? Que precisa ser. Né? Ah, nesta obra um sinal de abnegação e de grandeza que ferirá de admiração e de reconhecimento aos séculos futuros, de que Deus, vede-me, saberá vos levar em conta. Tive de falar, como falei, porque me dirijo a criaturas que escutam a razão. A homens que perseguem seriamente um fim eminentemente útil, a melhoria e a emancipação da raça humana. Enfim, há espíritas que ensinam e pregam pelo exemplo que o melhor meio para chegar para lá chegar, está na prática das verdadeiras virtudes cristãs. E ele vai repetindo isso, hein? Tive de falar assim porque era preciso vos prevenir contra um perigo que era meu dever assinalar. Venho cumpri-lo. Assim, agora, posso encarar o futuro sem inquietação, porque estou convencido de que minhas palavras aproveitarão a todos e a cada um, e que o egoísmo, o amor próprio e a vaidade não terão, doravante, nenhum poder sobre corações onde, sem qualquer limite, reine a verdadeira fraternidade. Vos lembrareis, vos lembrareis, Espírito de Bordeaux, que a vossa união é o verdadeiro encaminhamento para a união e a fraternidade universal. A esse respeito, sinto-me feliz, muito feliz, de poder constatar claramente que o Espiritismo vos fez dar um passo à frente. Recebei, pois, nossos cumprimentos, pois aqui falo em nome de todos os espíritos que presidem a grande obra da regeneração humana, por terdes em vossa iniciativa aberto um novo campo de exploração e uma nova causa de certeza aos estudos dos fenômenos de além-túmulo, por vosso pedido de filiação, não mais como indivíduos isolados, mas como um grupo compacto, a Sociedade Iniciadora de Paris. Pela importância dessa iniciativa, reconheço a alta sabedoria de vossos guias principais e agradeço ao meigo Penelon e seus fiéis auxiliares, Jorges e Mários, que com ele presidem as vossas piedosas reuniões de estudo. É interessante, né, Pereira? Naquela época, eles conheciam os guias espirituais, os mentores deles, todos pelo nome, né? O grupo ali tinha um nome. Eu não sei se a gente meio que abandonou isso, como que ficou, porque hoje, assim, um ou outro dirigente, assim, que a gente sabe ali que tem um dirigente e conhece pelo nome, as pessoas meio que não sabem, né? Quem que é o mentor, o ajudante ali espiritual do grupo, né? É porque tem que ser meio espontâneo, né? Eu gosto, você sabe que eu gosto até alguns espíritos que eu sei que me acompanham, conheço a relação deles, e cito sempre eles, quando estão, principalmente quando está com dificuldade, né? Eu sei que você sabe disso. Não vou nem falar o nome aqui, mas eu sei que ele me acompanha já há muito tempo, né? Então, eu conheço até quando mais que ele chega, que eu falo que eu não sou velho, mas eu sinto aquele como se fosse um cutucão, assim, né, energético, ele vinha assim, vai. É como dizer, vai, dá aquela força. Eu sinto a presença deles, e eu sinto o nome, eu gosto de citar às vezes, né? Até algumas pessoas acham estranho, né? Mas é verdade, eu concordo com você. Nós perdemos esse hábito, assim, de sintonizar com esses amigos, e a gente sabe a presença deles, né? Sabe que sempre estão ali, a gente, nas nossas preces iniciais e nas preces, no final, a gente sempre deixa um espaço para eles, mas não, realmente nós não perdemos esse hábito de pegar o nome, né? De colocar os nomes. Bom, não sei se isso é importante ou não, né?
Mas o importante é de saber que realmente eles estão ali. Mas concordo com você, perder um pouquinho isso, né? Aproveito essa circunstância para igualmente dar um testemunho brilhante aos espíritos Ferdinand e Félix, que todos conheceis. Embora esses dignos colaboradores tenham apenas feito o bem pelo bem, e é bom que saibais que é a esses modestos pioneiros, secundados pelo humilde Marcelin, que nossa santa doutrina deve ter prosperado tão rapidamente em Bordeaux e no sudoeste da França. Sim, meus crentes fiéis, vossa admirável iniciativa será seguida, bem eu sei, por todos os grupos espíritas formados com seriedade. É, pois, um passo intenso, imenso à frente. Compreendestes e todos os vossos irmãos compreenderão, como vós, que vantagens, que progressos, que propaganda resultarão da adoção de um programa uniforme para trabalhos e estudos da doutrina que vos revelamos. Fique bem entendido, apesar disso, que cada grupo conservará sua originalidade e sua iniciativa particular. Acho importante isso, né? Mas, fora de seus trabalhos particulares, terá de se ocupar com diversas questões de interesse geral, submetidas a seu exame pela sociedade central, e resolver várias dificuldades cuja solução, até hoje, não pode ser obtida dos espíritos por razões que será inútil desenvolver aqui. Veja, Pereira, esse aqui, o espírito, ele reforça uma questão que a gente sempre debate aqui. Os grupos, eles têm que ter sua iniciativa, têm que fazer seus trabalhos, né? É desobsessão, é sofredor, é grupo de estudo, que eu acho que deveria, né? Não sei nas outras casas, mas de repente a gente poderia pegar um tema, né? E estudar. Lógico que alguns temas, assim, da atualidade, eles ficam muito característicos, que é uma doença, doença mental, já doença espiritual da pessoa, como é essa moda agora dos bebês reborns, né? Que antigamente as crianças brincavam com boneca, agora os adultos estão brincando com boneca e tratando a boneca como se fosse um ser humano. Então isso aí é claro, não precisa nem a gente fazer um estudo sobre isso, consultar os espíritos para ver se isso é errado ou não. Mas algumas dificuldades que a sociedade passa, às vezes, seria interessante ter um grupo de estudo, vamos submeter agora a várias casas espíritas determinado tema para ver como que os espíritos que acompanham a evolução do espiritismo se posicionam para a gente ter uma posição espírita sobre isso. E é o que o Espírito Erasto veio falar, vocês vão ter, né, a originalidade de cada grupo, sua iniciativa particular, e aí vocês vão submeter ao exame pela sociedade central para resolver as dificuldades e a solução, que é aquela questão que a gente sempre fala. E tivesse um repositório de comunicações espíritas de vários grupos e que houvesse uma curadoria para analisar essas comunicações, ver aquelas que se repetem, que é a universalidade do ensinamento, e aí, se aqui no grupo de Curitiba, no grupo de Ponta Grossa, de Maringá, de São Paulo, nossa, olha, a mesma coisa, e é uma coisa que nós não estamos implantando. Não, se teve essa universalidade, vamos levar isso para frente, vamos levar esse ensinamento para frente. Erasto veio falar isso naquela época, e hoje ainda a gente não consegue levar isso adiante. Eu acho que pela maneira centralizadora, não estou falando do espiritismo, o movimento espírita brasileiro é montado, né? Ele vem de cima, e aí, infelizmente, às vezes, com todo o respeito que tem, mas fica o alicerce centrado em alguns médios, ditos expoentes, com todo o respeito aí, com todos os médios que já têm trabalho bonito, mas eu acho que deveria vir de baixo para cima, né? Tem que ter um modelo que aonde der essa oportunidade, você imagina o tamanho do país. Aqui na nossa região mesmo, aqui do Paraná, né, Curitiba,
região, às vezes você não conhece o que o grupo vizinho teu trabalha, da maneira que está trabalhando, das comunicações. De quando em quando começa alguns trazendo algumas coisas assim, mas você não sabe que tipo de trabalho está fazendo, que tipo de comunicações está recebendo, né? Concordo que deveria ter um sistema que conseguisse fazer que essas informações, que seja pertinente a todos, né, caso acontecesse, chegasse num banco de dados onde que todos pudéssemos observar, né, passasse por uma equipe, por um grupo, que filtrasse realmente, né, que fizesse análise, mas que pudesse chegar aí para todos, né, independente da região que veio, né, independente do nome do médio que veio, né, porque senão fica uma coisa muito só vale a comunicação que veio de fulano, ciclano, ciclano. Fica meio estranho, né, isso, né, então teria que ser uma coisa hoje, eu acho que está chegando o momento do movimento espírita brasileiro fazer isso, se não fazer isso, eles tendem a enfraquecer, né, eles têm que começar a ouvir a base, né, eles falam tanto em unificação, união, mas quando falam união, eles querem vir lá de cima para baixo. Como que pode ser um grupo de espírita lá de São Paulo, que tem os interesses dele, a maneira dele lá, ser igual um de Curitiba, um do Rio Grande do Sul ou um do Nordeste? É diferente, as regiões são diferentes, os costumes são diferentes, né? Então, quer unificar como? Não tem como, né? Você tem que ouvir os pontos comuns, os pontos doutrinários que vale a pena e aproveitar o máximo possível, cada um de acordo com a circunstância deles, né? Como faz isso? Eu não sei. O modelo que está estruturado hoje deveria ser repensado, né? Tem que ser repensado de uma maneira diferente, né? De você acessar, não simplesmente vindo lá de cima para baixo, proibindo, quando eu falo um negócio proibido, proibido o magnetismo, programa de isolamento. Peraí, não tem sentido isso, né? As coisas que vêm lá de... Porque a Federação Espírita não aceita. A FEP, a Federação do Paraná não aceita, a Federação do Nordeste aceita. Ou é doutrinário ou não é doutrinário. Mas fazer o bem, então, quer dizer que não faz parte do espiritismo? Então, precisa se rever isso, né? Eu vejo, assim, na nossa instituição mesmo, tem algumas pessoas que adentro do movimento espírita regional, aí, que chama de URI, aí, e para chegar na FEP, aí quando eles entram lá, eu vejo lá que fica discutindo, mas nada fica prática, né? Não tem uma prática, uma coisa assim que consegue chegar, uma melhoria, uma proposta que seja realmente... que possa ajudar as pessoas, né? Um desabafo aqui que eu acho que deveria repensar isso, né? E aqui vem uma pergunta que ele vai fazer que é bem nesse sentido aí, Pedro. Recearia-vos ofender se ressaltasse aos vossos olhos consequências que virão dos trabalhos simultâneos. Quem ousará, então, contestar uma verdade quando esta for confirmada pela unanimidade ou pela maioria das respostas mediúnicas obtidas simultaneamente em Lyon, Bordeaux, Constantinopla, Metz, Bruxelas, Sens, México, Karlsruhe, Marsella, Toulouse, Macon, Setil, Tetif, Angers, Oran, Concávia, Moscou, São Petersburgo, como em Paris. Olha, então, por isso que eu estou falando, essa universalização tem que ser assim, não... porque veio do grupo, veio do médio e tal, mas peraí, e os outros? Né? Porque às vezes o espiritismo não se posiciona em alguns temas, né? Fica lá, poxa, a gente tá vendo ali que, do ponto de vista, assim, do que a gente entende, acha que aquilo que está acontecendo é errado e o espiritismo não se posiciona, né? Então, poxa, não tô com medo de se posicionar enquanto federação, então peraí, vamos mandar esse tema para pedir para que todos os grupos mediúnicos reserve ali 1, 2 reuniões no mês para pedir que os espíritos se comuniquem sobre esse tema, mandem essas comunicações, vamos dizer assim, não é nós, federação, que estamos nos posicionando, são os próprios espíritos que estão se posicionando, por quê? Porque é a questão que Kardec sempre falou, né? Que é a universalidade, né? Ele fala aqui, são trabalhos simultâneos, com a mesma resposta, e quem que vai contestar uma verdade se é um trabalho simultâneo? O que ele vai trazer? Ele vai ser uma unanimidade ou pela maioria das respostas mediúnicas. Então, mandou para, sei lá, 200 casas espíritas, 180, 150 veio com a mesma resposta. Poxa, é isso que os espíritos estão orientando, né? Então, aí não faz, aí pega um médio, porque o médio, não sei o quê, e aí aquela resposta vale como todo o movimento espírita.
Eu, na minha opinião, está errado isso. Independente da qualidade, eu estou questionando a qualidade, mas Kardec fazia isso, e olha, Kardec tinha médios lá, que ele colocou ali, médios, né, grandiosos. Ah, mas mandava, pegava do mundo inteiro para chegar nas respostas. Mas hoje não pode, porque o fulano, ciclano falou. Eu acho que tem que mudar um pouquinho a maneira, concordo com você, tem que mudar a maneira de você interpretar isso. Bom, vamos continuar um pouquinho aqui. Eu vou entrevir com a rude franqueza de que me sirvo para falar aos vossos irmãos de Paris. No entanto, não vos deixarei sem testemunhar minhas simpatias, justamente conquistadas a esta família patriarcal, onde excelentes espíritos incumbidos de vossa direção espiritual começaram a fazer ouvir suas eloquentes palavras. Mencionei a família Sabot, que com uma constância e uma piedade inaterável soube atravessar as dolorosas provas que Deus afligiu como fito, com o objetivo de elevar e torná-la apta para a sua missão atual. Também não devo esquecer o concurso derrotado de todos quantos, em suas respectivas esferas, contribuíram para a propagação da nossa consoladora doutrina. Continuai, todos, meus amigos, a marchar resolutamente no caminho aberto. Ele vos conduzirá seguramente às esferas etéreas, ele fala sempre aos espirituais, né? Da perfeita felicidade, onde vos marcarei encontro. Em nome do Espírito de verdade, que vos ama e vos abençoa. Abençoo, espíritas de Bordeaux. Erasto. Bacana, né? Bacana. Tinha preparado aqui algumas questões aqui, que é como a gente tinha feito nos outros trabalhos, né? Mas pelo nosso adiantado da hora, eu mando lá depois no grupo e a gente pode discutir. Quem o pessoal ficar com dúvida, se não souber responder, né, as perguntas a partir do estudo, a gente vai discutindo lá no grupo. Então, só vou trazer aqui, então, as nossas dicas para a vida, a partir desse estudo. O estudo já foi muitas dicas, né? Foram deixadas muitas dicas, mas fica aqui para nós também, para lembrar que é importante nós valorizarmos o trabalho coletivo, respeitando as opiniões e buscando harmonia, né? Porque é aquela questão que a gente falou, a pessoa está entrando num trabalho, ela tem que respeitar a coletividade, pode dar suas opiniões, mas tem que, né, não pode querer impor, tem que sempre prezar pela harmonia. Estudar com profundidade a doutrina, para não ser enganado por aparências, e aí a gente viu que tanto as aparências dos encarnados quanto dos desencarnados, né, vai sofrer ataque tanto das pessoas como dos espíritos desencarnados. Exercer a vigilância moral para que isso não aconteça, né, humildade, caridade nas ações dentro e fora do centro espírita, e priorizar sempre a unidade e a fraternidade, combatendo a vaidade e o orgulho. Então, sempre nós vamos ouvir dentro do espiritismo essa questão de caridade, de fraternidade, né, do amor ao próximo, que é o lema principal do espiritismo. Buscar sempre a orientação dos espíritos superiores, que foi aqui o nosso finalzinho, essas nossas críticas que nós fizemos, né, que para levar temas aí que às vezes nós não conseguimos compreender bem, levar os nossos amigos espirituais para nos ajudarem. E dentro do próprio espírita, que é um costume nosso, né, às vezes quando o trabalho mediúnico ali não está fluindo bem, volta todo mundo, se reúne, pede ajuda aos nossos mentores espirituais para que nos ajudem nesse trabalho, né, que estamos sofrendo dificuldade. Então é o que traz essa orientação aqui. Buscar sempre a orientação dos espíritos superiores por meio da prece sincera e do bom uso da mediunidade. E aí, para o próximo estudo, continua aquela viagem de Kardec, né? E eles vão oferecer um banquete. Quando eles falam banquete, não é banquete, né? Porque Kardec sempre fala, eles dão o nome de banquete, mas às vezes é uma comida humilde. Então, eles vão oferecer lá um banquete ao Kardec e vai ter um discurso e brinde do senhor Lacoste, que é um negociante da região. E era isso por hoje, Verano. Então aí, meus amigos, minhas amigas, pessoas que nos assistem pelo YouTube, as nossas reflexões dessa tarde. E como
próprio Erasto nos ensinou, não podemos deixar de agradecer a Deus por mais essa oportunidade que tivemos de ver esse texto tão significativo do Erasto, tão rico em informações para nós espíritas, que possamos assimilar esses conhecimentos para que assim possamos utilizá-la nos nossos convívios na casa espírita. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus, mestre querido. Espírito de verdade, como o texto hoje citou, a presença do mestre, como espírito de verdade na época, em todas as atividades que tivessem interesses na divulgação e na propagação da filosofia espírita. Obrigado, mestre. Não só pelo Evangelho, mas pela essa filosofia espírita tão enriquecedora, que nos ajuda a compreender. Gosto sempre de repetir quem somos, de onde viemos, para onde iremos. Obrigado, mestre, por esse legado tão rico. E assim também a nossa gratidão e amor a todos os espíritos que nos acompanham, nos intuindo, nos ajudando, sejam nas nossas vidas particulares, sejam nos nossos trabalhos de caridade, seja nos nossos trabalhos mediúnicos. Sabemos que eles estão sempre lá. Nós é que às vezes não conseguimos a sintonia adequada para, ou não aceitamos as orientações por eles nos transmitir. E assim, queridos amigos, nós nos despedimos com muita gratidão e amor por mais esse estudo da filosofia espírita através da revista Espírita. Uma boa tarde a todos e até a próxima semana. Que assim seja.